Amém, irmãos? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui junto com vocês. Louvamos a Deus por mais essa graça, né? Você aí que está com a sua palavra de Deus, abra comigo na carta de 1 a Pedro, no capítulo de número 1. Carta de 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amém? Considerando, pois que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória. Como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Senhor, quero te louvar, Pai, bendizer o seu nome, porque sabemos que tu és bom. Sabemos, ó Deus, que fomos achados por um Deus que não estávamos procurando, Senhor. E sabemos, ó Deus, que somos o seu povo. Nós somos o seu povo não só pelo fato de estar aqui, Senhor, dentro desse templo, Senhor, dentro da tua casa, mas somos o teu povo pela fé no teu Filho, Jesus Cristo. Eu quero pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Deus. Eu sei, ó Deus, que eu só tenho a responsabilidade de transmitir a sua palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria, me dê graça, Senhor. Tira todo nervosismo de mim. Ó Deus, eu sei que eu sou falho, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor ama o teu povo. Então fala conosco nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é a carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele teve essa honra de fazer parte, né, do cânon da Bíblia, e ele teve essa graça, não para todos os homens, para poucos homens, de poder ter na palavra de Deus uma carta levada no seu nome, 1 Pedro e 2 Pedro. Na verdade são duas cartas que levam o nome de Pedro. Mas quem foi Pedro? Nós sabemos que Pedro, ele, lá em João capítulo 1, a partir do versículo 36, João Batista, quando vê Jesus, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor vai dizer que João vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: segue-o. E no versículo 40 do Evangelho de João diz que um desses que seguiram a Jesus, que ouviram João Batista dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era Pedro, André, seu irmão, e Simão Pedro. Então Pedro era alguém que nasceu em Betsaida, na região da Galileia. Pedro é alguém que viveu experiências sobrenaturais com Deus, experiências fantásticas, experiências que talvez nem todos os homens vão viver. Nós sabemos que Pedro, uma de suas experiências, ele pesca a noite inteira e não apanha nada.
naquela noite o pescador Pedro, profissional, pescador Pedro, não vai pegar nada naquela noite. Diz a palavra do Senhor que ele está voltando para a beira do mar e ele encontra Jesus. E Jesus vai dizer assim para ele: vai e volta e joga a rede à direita do barco. Diz Pedro que vai dizer para Jesus o seguinte, diz a palavra do Senhor: Jesus, nós pescamos a noite inteira, mas debaixo da sua palavra eu lançarei a rede. E diz a palavra do Senhor que é tanto peixe que o barco vai quase a pique. Mas o que eu acho mais lindo dessa experiência de Pedro não é o fato só dele estar pegando muito peixe, mas ele está crendo na palavra de Jesus. E também quando ele desce do barco, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: afasta-te de mim, Jesus, porque sou pecador. Ele vai reconhecer a santidade de Jesus, ele vai se humilhar, ele vai dizer que não é digno de estar na presença do Senhor. Afasta-te de mim, Jesus. Outras experiências fantásticas de Pedro, como aquela que ele vai andar sobre as águas. Nós sabemos, nós que conhecemos o Evangelho, que lemos os Evangelhos, nós vemos a experiência de Pedro, que ele está lá no meio do barco junto com os discípulos, e Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro vai dizer assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E Pedro vai andar sobre as águas, olhando, caminhando no vem de Jesus. Experiências maravilhosas que Pedro vai viver. E Pedro vai também viver experiências como ter a revelação do Espírito Santo, quando Jesus está perguntando: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos vão responder: Jesus, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas qualquer. E Jesus vai dizer: e vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus vai dizer: mas bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isto, e sim o meu Pai. Então Pedro é esse cidadão que você que lê o Evangelho, que ouve o Evangelho, que estuda o Evangelho, você conhece essas passagens. Mas aqui na sua carta, na primeira carta que ele vai escrever, ele vai dizer 3 coisas maravilhosas que a cruz de Cristo, ela traz para o ser humano. Ele vai dizer aqui, só no capítulo 1, 3 coisas maravilhosas que o Evangelho de Jesus Cristo faz com o ser humano. A primeira coisa está no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12, que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem que glorificar a Deus pela salvação. Ele tem que viver uma vida alegre, ele tem que viver uma vida feliz, ele tem que viver uma vida dando glória, porque ele creu em Jesus, então ele creu no Salvador. A ira de Deus não está mais sobre ele, porque ele passou para a família de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus disse, né, eu vim para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos o que receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o cristão, aquele que crê em Jesus, aquele que está realmente convicto de que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Cordeiro de Deus, ele deve glorificar a Deus pela salvação. Porque, irmãos, você vai concordar comigo, como iremos pregar uma mensagem com tanto fervor, com tanta graça sobre salvação, se não nos sentimos salvos? Não estou aqui falando sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Não estou aqui convicto de afirmar que você tem que viver uma vida de qualquer maneira, não, porque
aquele que se sente salvo, ele luta todos os dias contra o pecado, ele luta contra a vida errada, ele luta contra a carne. Porque nós estávamos até conversando na célula e o Josias disse para mim que sempre orou. Eu sempre orei e tal, porque falei assim, Josias, você conhecia, você tinha uma fé naquele Deus que protege, naquele Deus que abençoa, que libera uma bênção. Hoje Deus colocou uma fé em você que você tem que lutar contra a sua carne, que você tem que vigiar, que você tem que orar. Então Pedro, ele vai dizer que nós fomos achados por um Deus que não estávamos procurando. E como nós achamos esse Deus? Pela fé. Existe um povo, que são os judeus, que creem só na lei. Eles estão procurando a salvação, eles estão procurando ser o povo de Deus, baseados na lei, e não conseguem. Somente pela fé em Jesus Cristo, o homem, a mulher, o jovem, a criança, ele passa a ser o povo de Deus. A segunda coisa que Pedro, ele vai dizer que a cruz permite, ela transmite o homem, é fazer o homem viver uma vida santa. Porque nós temos que entender que o Deus que nós servimos, Jesus que nós cremos, Ele é santo. Então nós sabemos que só a cruz, ela permite o homem viver uma vida em santidade. É só pela cruz que o homem consegue alcançar essa vida que agrada a Deus. É uma vida santa. Porque só vir à igreja, porque só participar de uma comunhão gostosa, não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é aquele homem que ele entendeu que Jesus é santo, ele recebeu o Espírito Santo e ele luta para viver uma vida santa. E o homem, ele só consegue passar a viver essa vida santa quando ele nasce de novo. Então a cruz, ela permite o homem a viver essa vida santa, a viver essa vida longe do pecado. Esta é um dos benefícios que a cruz traz para o homem. Sem a cruz é impossível existir remissão do pecado. Sem o derramamento do sangue é impossível. E outras coisas a terceira coisa, que é a coisa que eu quero ministrar nessa noite, é o amor. É o amor entre os cristãos. Irmãos, Pedro, ele vai dizer no versículo 22, considerando que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Pedro, ele está dizendo que se nós já nascemos de novo, se nós já cremos no Salvador, e se nós estamos andando pela obediência à verdade, nós vamos ser levados ao amor fraternal. Aí sim nós vamos conseguir alcançar este amor que agrada ao Senhor. Porque eu estava pensando, meditando muito nesse tema, mexendo muito comigo, porque tem pessoas que confundem o amor. Tem pessoas que acham que o amor é baseado no seu termômetro, naquilo que ela pensa, naquilo que ela aprova, naquilo que ela desaprova, naquilo que ela concorda, naquilo que ela não concorda. O amor não é isso.
O amor é baseado na verdade, na palavra de Deus. Então Pedro está dizendo, olha, se vocês estão obedecendo a verdade, se vocês estão obedecendo a palavra de Deus, se vocês estão crendo nela, se vocês estão procurando obedecer a ela, vocês vão ser levados ao amor fraternal. Quem sabe você está procurando crescer em amor, está pensando aonde que é que eu vou buscar este crescimento? Onde eu vou alcançar este crescimento? É na palavra de Deus, na prática da palavra de Deus. Não é só no conhecimento da palavra de Deus, porque os escribas, os fariseus, eles conheciam, mas eles não praticavam, por isso que eles não amavam. Então Pedro está dizendo, olha, se vocês já estão procurando obedecer à verdade, vocês vão ser levados a esse amor fraternal, um amor não fingido. Então, se você ama, mas ama alguém, um amigo, mas este amor que você diz que ama não está baseado na palavra de Deus, cuidado. Esse amor pode ser um fingimento. Então, quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, mais eu amo. Quanto mais eu estou perto da palavra de Deus, mais perto do amor não fingido eu estou. Quanto mais longe da verdade, mais longe do amor. Não é a verdade que você concorda, não é a verdade que você pensa, não é a verdade segundo os seus sentimentos, é a verdade segundo a palavra de Deus. Existem pessoas que estão omitindo a verdade para dizer que ama. Existem pessoas que estão abandonando a verdade para dizer que ama. Como eu vou dizer um eu te amo para o meu irmão sem fingimento? Será que se nós mandamos levantar aqui, eu te amo um pelos outros? A palavra do Senhor diz que nós não podemos amar só de língua, amar só de boca, só de fala. Então Pedro, ele está convicto. Pedro é alguém que ele foi levado a esse amor pela obediência à verdade. E este amor não fingido, este amor fraternal, mas que amor é esse? Que amor é esse? Esse amor fraternal é o amor incondicional. É o mesmo amor que Jesus, ele deu como um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Então você acha que o seu amor verdadeiro está baseado em você, naquilo que você faz? Não, o amor verdadeiro transmitido ao irmão é o mesmo amor que Jesus transmitiu a nós. Esse é o amor fraternal, é esse amor que Pedro está dizendo que se obedecemos à verdade, nós vamos ser levados a esse amor. E uma das coisas que eu fiquei pensando é crescer. O que eu preciso fazer para crescer? A primeira coisa que eu preciso fazer para crescer, eu preciso saber em qual nível eu estou. Se eu não sei em qual nível eu estou, eu não tenho um parâmetro para mim crescer, eu não tenho uma base para mim crescer. E se tem alguém que revela qual é o nível de amor que estamos, é a palavra de Deus. É a palavra, não é o pastor ligar para o pastor, eu fiz isso.
pastor vai falar, você ama. Pastor, eu fiz aquilo, você não ama. Não. Ele vai falar a segunda palavra de Deus. Então é na palavra de Deus que eu sei qual nível de amor eu estou. Não é eu mandando um eu te amo todos os dias. Não é eu talvez buscando ser simpático, buscando eu ter um bom relacionamento com todo mundo. Isso nós temos que fazer sim. Também por educação, porque é ruim demais ficar sozinho, é ruim demais não sair sozinho, é ruim demais se sentir eu não tenho um amigo. Quem nunca sentiu eu não tenho um amigo? É ruim, mas o nível de amor que eu estou é demonstrado através da palavra de Deus. E nós somos, sem a palavra de Deus, nós somos enganados, nós somos levados a viver um amor fingido. E existem níveis de amor. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele vai dizer, Jesus vai dizer assim, ó, esta noite todos vocês se escandalizarão de mim. Nesta noite todos vocês me abandonarão. É Jesus dizendo para os discípulos. E Jesus vai dizer o porquê ainda isso vai acontecer. Para se cumprir uma profecia, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus disse que eles iam abandonar. Jesus disse que todos iam se escandalizar. E Jesus explica por que isso ia acontecer. Jesus aqui não está nem levando o amor, a fidelidade em consideração, não. Jesus disse, ó, é para se cumprir uma profecia. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí o Pedro vai dizer, Jesus, olha, eu não sei esses outros aí, mas eu tenho certeza que eu não vou te abandonar. Olha, Jesus, eles podem te abandonar, eles podem te negar, mas Jesus, se o Senhor morrer, eu vou morrer com o Senhor. Jesus, se o Senhor for preso, eu vou ser preso com o Senhor. Pedro está dizendo para Jesus, Jesus, olha só, eu estou pronto para dar minha vida pelo Senhor. Pedro está declarando o amor dele a Jesus. E a palavra do Senhor diz que todos os discípulos, depois de Pedro, disseram a mesma coisa. E você que leu o Evangelho sabe que Pedro negou Jesus. Nós sabemos que alguns discípulos, dois dos discípulos tentaram fugir para Emaús. Nós sabemos que no meio ali, quando Jesus já está ressurreto, vai voltar, Tomé não estava. Nós sabemos que somente João foi até o pé da cruz, junto com a mãe de Jesus. Então Pedro, ele vai receber de Jesus o seguinte, olha Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, ele vai descobrir que ainda ele não está nesse nível de amor, de dar a vida para Jesus, por Jesus, de morrer por causa de Jesus, de morrer por causa do Evangelho, de ser um mártir. Pedro vai descobrir através da boca de Jesus primeiro, e depois nós sabemos que ele vai ser interrogado. Você não é um daqueles que estavam com ele? Você fala igual a eles? Não, já falei que não. Nós sabemos que Pedro nega. Então, qual é o nível de amor? Talvez você está dizendo que ama. Talvez você está dizendo que ama ao Senhor para não passar vergonha. Talvez você está dizendo que ama ao Senhor porque alguém está dizendo que ama ao Senhor. Nós sabemos que Pedro, ele vai negar a Jesus. Ele vai descobrir que o amor dele ainda não era o amor ágape,
não é aquele amor incondicional ainda. Mas nós sabemos que Pedro, ele vai alcançar esse amor. Nós que lemos o livro de Atos, nós vamos saber que Pedro, ele vai receber o Espírito Santo. E depois que Pedro recebe o Espírito Santo, Pedro é outro. E antes de Pedro, ele recebeu o Espírito Santo, Jesus vai até a ele e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: eu te amo, Senhor. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aí pela terceira vez Jesus vai dizer: tu me amas, Pedro? Diz a palavra do Senhor que Pedro se entristeceu, porque já era a terceira vez que Jesus perguntava. E Pedro vai dizer: tu sabes de todas as coisas. Então não tem como dizer eu te amo para Jesus e achar que está enganando a Ele. Irmãos, esta palavra tem mexido muito comigo, porque nós dizemos que somos gratos. Toda vez que eu olho para a minha história, se não fosse Jesus, o Evangelho, onde eu estaria, quem eu seria, estaria morto. E talvez às vezes numa conversa a gente fala assim: nossa, eu sou muito grato, mas nas atitudes nós não demonstramos gratidão. Talvez eu amo Jesus porque Jesus perdoou todos os meus pecados e era muito, mas nas atitudes nós demonstramos que não amamos no cumprimento. Eu não estou dizendo em atitudes, irmãos, de obras boas, estou dizendo de atitudes obedientes à palavra de Deus. Os nossos tropeços que nós temos. E acontece o tropeço, mas o que você faz com o seu tropeço? Continua tropeçando ou busca este crescer em amor? Então Pedro, ele vai dizer para Jesus: o Senhor sabe se eu te amo. Agapau, o Senhor sabe se eu te amo incondicionalmente. E a palavra do Senhor diz que depois que Pedro recebe o Espírito Santo, lá em Atos capítulo de número 2, ele vai pregar a palavra do Senhor e cerca de quase 5.000 pessoas vão se converter. Nós sabemos que Pedro, ele vai ser preso por causa do Evangelho. Nós sabemos que Pedro, mas os discípulos vão levar um coro tão grande, ele vai dizer que esse coro que ele levava era um tributo a Deus. Eles não eram dignos de levar esse coro por causa de Jesus. Pedro e os discípulos vão dizer que eles não eram dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Nós sabemos que Pedro, ele vai até o final da sua caminhada, e indo até o final da sua caminhada, nós sabemos que ele vai ser preso. Nós vamos saber que ele vai apanhar, ele vai ser isolado, ele vai ser abandonado, mas nós sabemos que Pedro, ele está pronto para dar a vida pelos irmãos, dar a vida pelo Evangelho, dar a vida por Jesus. Pedro cresce em amor depois que recebe o Espírito Santo e convive com o Espírito Santo, porque o mais difícil é conviver com o Espírito Santo, ter relacionamento com Ele. E Ele é insistente, Ele não abandona, Ele não nos abandona. O Espírito Santo, ele se esforça para ter esse relacionamento conosco. E Pedro, nós sabemos que a história que Pedro, ele vai ser morto por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai chegar a este amor que um dia ele pensou estar, mas não estava. Então é possível crescer em amor. Então eu quero relembrar com você como eu vou crescer em amor. É observando as suas atitudes e olhando a palavra de Deus. Estão lá todo o crescimento. Não é sendo o mais popular da cidade, o mais maneirão da cidade. Porque muitas das vezes, para crescer em amor, nós não vamos ser o popular não. Quantas das vezes, irmãos, nós
nós vamos nos sentir sozinhos, nós vamos nos sentir excluídos por obedecer à verdade. Mas isso vai nos levar a este amor. Então não saia querendo crescer em amor, esquecendo da palavra de Deus. Não saia, porque a gente é muito eufórico, ainda mais no começo do ano. A gente, vamos fazer uma resenha lá em casa. Irmãos, é muito bom fazer uma comunhão, é muito bom estar juntos. Mas o melhor é o meu irmão olhar para mim e ver que eu estou praticando a palavra de Deus. Ele vai saber, ele ama a Deus, ele está crescendo em amor. Pedro, ele vai dizer no versículo 23 que nós fomos regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa para toda a eternidade. Pedro está dizendo aqui o seguinte: o manual do amor não é só para 2022, é para toda a eternidade, porque é a palavra de Deus. Pedro está dizendo aqui, olha, não tem como mudar o princípio do amor, não tem como não crescer em amor de outra forma, é na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma semente imperecível. Ela nunca vai falhar, ela nunca vai perder a eficácia, ela nunca vai perder o seu valor. Então é possível a criança crescer em amor, é possível o jovem, o senhor, a senhora, todos nós crescemos em amor. Então esse crescimento que Deus quer nos dar não é individualmente, não tem acepção de pessoas. Muitas pessoas dizem que a igreja não está amando mais. É mentira. Porque toda vez que a igreja está com a porta aberta, a palavra de Deus está sendo pregada com verdade, a igreja está amando. Toda vez, hoje na cidade de Miraí, a igreja está amando. Miraí, amando você. Então, se alguém te dizer que a igreja não ama mais, porque talvez essa pessoa não teve o seu desejo atendido, não se engane, a igreja está amando. Ou você quer mudar a verdade para provar que ama alguém, ou você quer mudar a palavra de Deus para dizer que ama alguém. Você já passou por algum momento, agora eu quero abrir um parêntese na sua vida, aonde pessoas chegaram perto de você e vai falar assim: eu já sabia, eu sabia que isso tinha acontecido, mas eu não disse a você para não te magoar. Já aconteceu com você? Porque eu gosto tanto de você, então eu fiquei com medo de te falar para não te magoar. Eu sabia que ia dar errado, não falei para não te magoar, porque você estava querendo tanto. Essa pessoa te ama, irmão? Não te ama. Não tem como amar. Então, é na palavra de Deus. Pedro está garantindo que a palavra de Deus, ela é viva e operosa por toda a eternidade. Então, crescer em amor, baseado na palavra de Deus, é rumo à eternidade. Não é rumo somente para um ano maravilhoso de multiplicação de almas, e nós queremos, quem não quer? Pessoas amarrotando essa igreja, não, mas é em direção à eternidade, e só essa palavra de Deus pode nos levar a este amor. E ele vai dizer no versículo 24 que todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, mas a relva murcha cai a sua flor. Pedro disse no versículo 24, ele está dizendo que a vida passa rápido. O ser humano, já estou com 34 anos, meu Deus, cheguei aqui com 24, meu Jesus amado, já tem 10 anos que eu estou aqui já. Aí o Max fala nem se fala,
Irmãos, e a vida passa rápido. Se eu não estou crescendo, se eu ainda estou necessitando do leite espiritual, não é culpa do Evangelho, não é culpa da pregação. Sou eu que não estou entendendo que eu tenho que obedecer à verdade. E este tempo que Pedro está dizendo passa muito rápido. E esta glória, esta flor dessa relva, essa glória, é porque nós estamos procurando amar mais as coisas, menos as pessoas. Aquele que está depositando o seu amor mais nas coisas deste mundo, Pedro está dizendo, a vida passa rápido. Cresça no amor baseado na palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, ame os princípios da palavra de Deus, porque ela leva para a eternidade. Mas se nós amarmos somente nesta vida, então não prove o seu amor a ninguém fora da palavra de Deus. Se você ter que quebrar um princípio da palavra de Deus para provar que ama alguém, cuidado, é como a flor da relva, sua vida passa rápido. Esse amor vai passar, vai acabar. Mas se você está seguro, às vezes a pessoa não entendeu ainda. Essa palavra que Pedro está dizendo aqui é para os cristãos, é para a igreja do Senhor, é para nós amarmos uns aos outros de todo o nosso coração. E Pedro vai dizer, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro está dizendo, olha, o evangelho que foi pregado a vocês é este, de que Deus salvou o homem através do seu Filho, todo aquele que nele crê. E que Deus permite o homem viver uma vida santa, viver uma vida longe do pecado. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu nunca imaginava que eu ia viver longe disso. E hoje eu vivo. É a cruz. Se você hoje não mais pratica aquele pecado que te escravizava, que manchava a sua alma, te cansava, é a cruz. O homem sozinho não consegue abandonar uma vida que não agrada a Deus. Somente pela cruz, somente nascendo de novo, somente crendo em Jesus. E se você quer crescer em amor, busque na palavra de Deus. Este é o evangelho. É como se Pedro estivesse resumindo o evangelho para os irmãos, os cristãos que estão sendo perseguidos na região da Galácia, da Capadócia, na província da Ásia. É como se Pedro estivesse resumindo o evangelho para eles, dizendo assim, olha, glorifique ao Senhor, ame ao Senhor e ame aos seus irmãos, e vocês vão viver uma vida santa. E Pedro, ele vai demonstrar tanto esse amor para nós, a ponto de dar a sua vida para Jesus, dizendo que ele não era digno de morrer como o Senhor morreu. Sabemos a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E eu gostaria que você ficasse de pé e meditasse naquilo que Deus tem falado conosco nessa noite. Eu queria que você começasse a orar. Talvez você estava confuso, mas como ia crescer em amor, talvez você estava pensando em esperar um toque mágico, um acordar, amanhã eu vou acordar amando mais. Esse ano eu decidi amar mais. Se você tomou essa decisão de decidir amar, de crescer em amor, é baseado na palavra de Deus, é vindo dela. Nós vamos orar. Senhor, nós bendizemos o seu nome, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, por muitas das vezes
confundir o amor, este amor fraternal, Senhor. Pedimos muito perdão ao Senhor, mas muito perdão por muitas das vezes nos aprovar, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por muitas das vezes pensarmos em estar amando e te agradando, Senhor. Pedimos perdão por ter este termômetro do amor, Senhor. Pedimos perdão por muitas das vezes, Senhor, fazermos acepção de pessoas, Senhor, e dizemos que amamos, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por amar coisas, ó Deus, e não pessoas. Te pedimos perdão, Senhor, porque nós tentamos buscar este amor baseado naquilo que nós temos de experiência, baseado naquilo que nós conhecemos, ó Deus. Mas nós clamamos ao Senhor. Nos ensina a obedecer a verdade, nos ajuda a viver uma vida santa, Senhor, porque nós vamos ser levados a este amor não fingido, ó Deus. Tudo que nós queremos, Senhor, é não amar segundo a carne, Senhor, mas amar este amor fraternal, ó Deus, como diz em 1 João, em nisto conhecemos o amor, como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, e nós cremos, ó Deus, que nós vamos crescer, porque nós sabemos que aqui, Senhor, é uma igreja bíblica, Senhor, nós sabemos que aqui é uma igreja onde a palavra é pregada, Senhor, e nós cremos, ó Deus, que esta palavra, ó Deus, que nós temos acesso, Senhor, e eu te peço, Senhor, nos ensina a conhecer a verdade, nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá graça, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor renove pessoas nessa noite, Pai, pessoas que não estão lendo a sua palavra, pessoas que estão baseando este amor, Senhor, naquilo que ela pensa, naquilo que ela prova, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa trazer sede de ler a sua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos conhecer este amor, Senhor, nós queremos crescer nesse amor, meu Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, ó. Amém, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, palavra abençoada. Quantos foram abençoados nessa noite? Louvado seja Deus. Deus continue te abençoando, Josimar, em nome de Jesus. Josimar é um dos futuros pastores aí da igreja, né, Josimar? Você recebe essa profecia? Glória a Deus. Irmãos, louvado seja Deus. E domingo nós temos a escola bíblica dominical, amém? Tem sido bênção a escola bíblica, estamos estudando a igreja de Tessalônica, né? A igreja dos Tessalonicenses, e tem sido bênção. Estudamos a abertura da igreja domingo agora, o início da igreja no domingo agora, e agora nós vamos estudar marcas de uma igreja verdadeira, né? Na escola bíblica dominical. É 1 hora de escola dominical, começa 8:45 a oração, amém? Então a oração é de 8:45 a 9 horas, 9 horas em ponto começa a palavra e 10 horas acaba. Vem para cá aprender a palavra do Senhor. Tem escolinha para as crianças também, então você pode trazer os seus filhos, vem aprender da palavra do Senhor e ser abençoado em nome de Jesus, amém? Irmãos, a avó do nosso querido irmão Caio faleceu, a dona Tita. Se alguém tem a oportunidade de ir lá, dar um abraço nele, chegar lá, é bênção, vai enterrar amanhã às 7 da manhã, tá bom? Que Deus possa confortar os familiares em nome de Jesus. Nós temos também cantina após o culto, quibe do Duda e da Regina, amém? Pastor, tô duro, pode passar no Pix, R$3, um quibe e um copo de refrigerante. Passa lá na cantina, se quiser usar o Pix, só me chamar lá e transferir na hora para o CNPJ da igreja, amém? Em nome de Jesus, tem 59 quibes, eu acho que dá, amém? Vai vender tudo, em nome de Jesus. Passa lá e compra a cantina e abençoa aí para a glória de Deus. Acho que é só isso, os avisos. E amanhã continua a oração, hoje continua, né, após o culto, e amanhã às 6 horas da manhã tem oração novamente, amém? Vamos agradecer a Deus?
Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua bondade, por ter falado aos nossos corações através da vida do teu servo. Que o Senhor continue nos enriquecendo, nos dando graça, sabedoria e unção, seja com a tua igreja, Deus, e que o amor do Senhor possa crescer em nossos corações, para a glória e louvor do teu nome, e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra, e o povo diz, amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. A porta da frente está aberta, quem quiser chegar primeiro.